Amigos, queridos irmãos, desejo a todos um bom dia, uma manhã de muitas vibrações, juntos elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, rogando a Ele a proteção bendita para todos nós. Nós vamos hoje dar continuidade aos trabalhadores da última hora e vamos ler a missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis à criatura que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faça-me regueis com os vossos suores o terreno, onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes a vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzadas contra a injustiça e a iniquidade. Ide e prescrevei nesse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis, como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazeres questão de ver os açoites, os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua lei, pela tua fé. Diante das leis, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidade que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina
se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho dessa provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão como hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhe levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, o Mestre por excelência, que vem nos fortalecer, trazendo aos pensamentos de todos nós a verdade, para que esta floresça, para que esta possa nos sustentar, tanto nas horas da alegria quanto nas horas da tristeza. Espíritas, queridos irmãos, eis o chamamento para todos nós, nessa lição magnífica que nos dá a esperança de trabalharmos em prol do nosso Mestre Jesus, para que um dia sejamos todos felizes. E nesta manhã, peço a Jesus que ampare todos os nossos irmãos que se encontram em dor, aqueles que se encontram nos hospitais, em casa, nas clínicas, em todos os lugares onde houver a dor, que haja esperança, a fé e o desejo de melhorar. Obrigado, Jesus, por tudo que tem nos dado e que a sua paz estimule-nos a crescer cada dia mais. Que assim seja. Queridos irmãos, é um convite que todos nós já devíamos estarmos atentos, que é a missão dos espíritas. Nós sabemos quando Allan Kardec nos diz que o espiritismo não deve ser imposto. Ele vem porque dele, nós todos que vamos procurá-lo, é porque dele necessitamos as explicações de sua filosofia, de sua ciência, do seu amor que a religião nos traz e, acima de tudo, da sua moral. Então, é preciso que a gente nunca entre em nenhuma explicação com aqueles que nós chamamos de incrédulo, forçando para que eles possam se tornar espíritas e levarem os seus pensamentos a outros irmãos. Não, queridos irmãos. Jesus nos faz uma advertência sobre a nossa missão, sobre o trabalho do bem, do amor e da caridade. E ele nos estimula a fé, para que a nossa fé possa ser forte, soberana, a fim de que nós possamos vencer todas as nossas lutas, procurando aceitar e compreender a reencarnação. Aqueles que ainda não acreditam na reencarnação, nós precisamos dar tempo ao tempo, e é inútil perder tempo com eles, porque ainda estão na imaturidade do conhecimento, às vezes até da maturidade espiritual. É preciso que a gente sinta dentro de nós que toda a compreensão das leis divinas, inclusive a reencarnação, elas virão naturalmente. É preciso deixá-los tranquilos naquilo que eles fazem, para que nós não sejamos o incômodo para ficar provocando essas mudanças. Aí nós vamos ver quando a doutrina espírita, o espiritismo nos fala, não mais vos assusteis. É porque nós não precisamos mais de nos assustarmos diante das lutas, das dores, porque o conhecimento tem nos fortalecido. Então nós vamos ver que cada dia mais
que nós acreditamos no Evangelho do Cristo, mais nós vamos fortalecendo a fé, o nosso conhecimento que tem nos sustentado nas nossas horas mais difíceis. E é chegada a hora em que todos nós devemos sacrificar a sua propagação, porque os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis estão arraigados dentro deles. E com só o tempo, meus amigos, é que vai fazer com que a gente possa vivenciar um processo diferente que vai nos convidar não só a difundir a doutrina espírita, mas exemplificar o Evangelho de Jesus. E especialmente nós que estamos nesta pátria do Evangelho. Chegou o momento para todos nós de reconhecer qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa, o que devemos fazer quando Jesus nos convida a termos vigilância. E aí nós vamos ver que todos nós precisamos ter muito conhecimento para que as nossas atitudes e atividades sejam as mais fraternas possíveis. Nós precisamos trazer aos corações de todos o estímulo para que ele cresça na boa fé e não ficar preocupado em trazer aquelas pessoas que ainda são céticas, que ainda estão tão distantes de tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Nós sabemos que muitos esperam ainda os milagres, que esperam ainda que as coisas aconteçam sem que ele remova as suas próprias dificuldades. É preciso que todos nós confiemos no dia de amanhã. E nós contamos sempre com a presença de Deus em nossa vida, com os ensinamentos de Jesus que nos renovam, que nos convida a todo instante a olhar para o outro como irmão. É assim que nós vamos compreender que nós espíritas precisamos mantermos acordados, com o pensamento desperto, para que possamos avançar nessa subida divina que o Cristo tem nos convidado. E o Evangelho nos diz: ó todos vós, homens de boa fé, conscientes de vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. É preciso, irmãos, que o nosso papel hoje seja um papel de esclarecimento, para que nós possamos compreender a justiça de Deus em nossa vida. E que Deus ainda, por todo sempre, será sempre o nosso guia. E nós estamos vendo cada dia que a ignorância ela vai dissipando, mas é necessário que a gente também possa fazer o que o Evangelho está nos dizendo, de uma forma consciente, dotados de sentimentos de humildade e um conhecimento seguro que sustenta a nossa fé, quando ele nos diz: ide e pregai, que as populações atentas recolherão de vós as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E para que eu vá pregar, eu preciso ter vivenciado os ensinamentos do Cristo, para que ao falar ao nosso irmão, eu possa ser portadores verdadeiramente das vibrações que eu fui conquistando, amealhando durante tantos e tantas reencarnações, vencendo tantos percalços, para que nós pudéssemos também sentirmos mais fortalecidos e amadurecidos. E essa lição de Erasto, que nos chama bastante atenção, ele afirma: ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazer questão de ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Esta é a estrada da fé, da confiança, que todos nós devemos ter
em todos os ensinamentos que Jesus nos ofereceu, que a doutrina Rede Viva tem nos trazido, alinhando o nosso pensamento com a fé, é que a fé, essa fé que nos constrói, essa fé que faz com que a gente consiga alcançar novos sentimentos, novos valores, chegando até mesmo às virtudes, aprendendo a remover as montanhas que Jesus disse. E essas montanhas são os nossos vícios, nossas enfermidades morais, nossos sentimentos ainda imantados de vibrações mórbidas. Nós precisamos saber que em todos os lugares do planeta Terra, em todos os orbes, nossa palavra poderá auxiliar aqueles que necessitam, para que eles possam afastar das questões eruditas e sentir-se pequenos e simples, mas fortalecidos pela fé. Nós precisamos nos unirmos numa falange para que tenhamos novas decisões, que tenhamos coragem, que possamos colocar mãos à obra, porque o Evangelho nos diz que o arado está pronto, a terra esperai. Então, é preciso que a gente possa arar a terra, o solo dos nossos pensamentos e no nosso coração. E só assim, meus irmãos, nós seremos verdadeiramente espíritas, quando nós agradeceremos a Deus por tudo que Ele nos confiou. E entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Por que será que os espíritas se transviaram? Porque, na verdade, não eram espíritas. Na verdade, não conseguiram refletir e vivenciar as experiências mais ricas que a reencarnação nos trouxe no burilamento das arestas difíceis de nossos pensamentos. E Erasto nos disse: reconhecê-los-eis pelo princípio da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar com a sua vaidade e sua ambição. Queridos amigos, essa mensagem extraordinária de Erasto, que compõe o Espírito de Verdade, nos traz o estímulo para que possamos melhorar, enxergar a estrada que nós teremos que percorrer, cheias de esperança, porque Jesus afirmou para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, ou ninguém irá ao Pai, a não ser por mim. E nós que estamos nesta última hora do planeta, convidamos a todos para envergarmos a toga da simplicidade e da humildade, para servirmos com propriedade aquilo que o Cristo, Mestre Jesus, espera de todos nós. Paz e alegria, que Kardec nos fortaleça nesta empreitada de final de tempo, para que o sol da verdade possa iluminar as nossas consciências, conforme Eurípides Barçanufo tem nos ensinado. Convido a todos nesta manhã a recolher, a elevar o seu pensamento à natureza, a mergulhar dentro de si, para que possa receber o passe, a transfusão de fluidos,
de energias que nos sustentam, que nos trazem bom ânimo, confiança e muito amor. Jesus, médico de nossas almas, coloque o medicamento em nossas águas, fluidificando-as, para que elas se transformem em medicamentos valiosos a todos nós. E que nessa vibração de amor possamos agasalhar os nossos irmãos, que todos recebam com muito carinho o amparo, o esclarecimento, a paz destinada aos nossos viajantes desta longa estrada. Paz e luz é o que o Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec deseja a todos nós. Que assim seja. Fique com Deus, irmãos.